né? Como eu falei para vocês, essa semana o PET, falando sobre a população brasileira, né? Ah, então, nós começamos a falar lá da questão da população absoluta e relativa, né? A população absoluta, como a gente falou, é o total, né? Toda a população que tem, né? No território, e a população relativa é a densidade demográfica, quantos habitantes por quilômetro quadrado tem naquele território, né? E aí, eu não sei se eu ia falar no final, mas o Brasil, ele é um que nós chamamos de um país populoso, mas pouco povoado. O que isso significa? Populoso porque ele tem uma população relativa muito grande, tem muitos habitantes, né? O Brasil é a quinta maior população do mundo, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Se eu não me engano, deve estar ali nos 208, por aí, tá? Então, ele é um país populoso, tem muitas pessoas, mas ele é um país pouco povoado. Por quê? Nós vimos lá, a população, ela está principalmente no litoral, região sul, sudeste e litoral dessas regiões e do nordeste. O resto do continente, a parte ali do centro-oeste, o interior do nordeste e o norte é, é habitado? É, mas é muitas poucas pessoas. Você anda, vai encontrar uma pessoa. Ou se tem uma cidade, é uma cidadezinha ali com 10 mil habitantes, aí a próxima está ali a um dia de viagem, 2 dias, né? Então é muito espaço e pouca gente, né? Esse que é o problema. Então o país é um país populoso e pouco povoado, né? Aí, por exemplo, o Japão é um país populoso e povoado. Por quê? Muita gente, uma população muito grande, mas a gente vê que é um território pequenininho. Então, é muita gente num lugar muito pequeno, né? Nem eu estava dando aula agora para o oitavo A, eu tava, fiz essa relação, né? É como se você pensasse na sua casa. Tem lá os quartos, tem a sala, o banheiro, tudo bonitinho. Ah, se cada um tá lá no seu cômodo, todo mundo separadinho, tá? Quer dizer que é pouco povoado, tá bem separado. Agora, se imagina que vocês morassem tudo num quarto só da sua casa. Todo mundo tivesse só num quarto. É muita gente num lugar só. Então ficou povoado, entendeu? É muito num lugar só, tá? E aí, pessoal, continuando nisso, nós vamos falar um pouco hoje mais sobre a composição da população brasileira, né? Porque, como nós vimos, né, a população, ele é um conjunto de pessoas que vivem no território, né? Mas nem todas essas pessoas são iguais, né? A gente sabe muito bem, o Brasil, ele é formado pela mistura, né, de uma quantidade enorme de pessoas, né? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Eu esqueci de perguntar. Tá aparecendo. Sim, Ah, beleza. Então, nós vamos ver que o Brasil, ele é formado por diferentes etnias. Tem que lembrar bem esse nome, que vem do grego, significa povo, né? Etnis, que é justamente um grupo de pessoas com características socioculturais, então, religião, música, é, festas tradicionais, coisas do tipo, tá? Tudo que seja cultural e biológico comum, tá? Tem características físicas comuns, parecidas, né? Alguns também não acreditam, né, que isso pressupõe também uma base biológica e outros que é apenas cultural, em cima da religião. Mas o mais normalmente que a gente fala é que tem características, um grupo de pessoas que tem características comuns nesses dois sentidos, cultura e biologia, tá? Que não pode ser confundido com raça, tá? A questão de raça, essa é totalmente biológica, tá? São organismos que têm as mesmas características biológicas, tá? E o pessoal costuma diferenciar a raça nos seres humanos. Na verdade, não existe raças diferentes, tá? Porque raça é biologia, é genética. O nosso DNA é praticamente o mesmo, tá? A nossa base do nosso DNA é o mesmo, tá? O que nos diferencia é a nossa etnia, tá? Nossas características socioculturais, tá? Então, não tem esse negócio, o pessoal fala a raça branca, a raça negra. Não,
nós somos uma raça só, ser humano, tá? Nós somos uma espécie só, tá? Tá? O que nós temos é variação de cor de pele, de fisionomia, coisa do tipo, tá? Então, o Brasil, então, ele tem uma diversidade étnica, ou seja, uma grande variedade de raças e etnias, tá? Nesse sentido de raça, como essa variação de povos, tá? Então, lá, há uma incontável variedade de tipos que definem a composição étnica no Brasil. Só de indígenas, nós temos 305 etnias, tá? Ou seja, 305 grupos de pessoas, de grupos indígenas, que têm suas próprias características, uma língua própria, uma religião própria e tudo mais, tá? É, e pronunciam mais de 270 idiomas. Então, cada um tem idiomas, eles têm idiomas próprios, né? Esse número é acrescido às diferentes ramificações de povos europeus, então, português, espanhol, italiano, papapá, papapá, povos africanos, né? Asiáticos e tantos outros que descenderam dos povos que migraram para o país no pós-descobrimento, né? Então, nós tínhamos os indígenas, depois chegou os portugueses, vocês já sabem muito bem disso. Chegou os portugueses trouxeram os negros, depois vieram lá no século XVII, XVIII, veio os italianos, os alemães e outros povos europeus, veio os japoneses, né? No período lá da Primeira e Segunda Guerra Mundial, veio muito japonês, tipo, outros povos asiáticos, os povos árabes, né? Aqui na nossa cidade de Guaxupé, por exemplo, é muito forte a presença de italianos e árabes, né? Então, é muito fácil você encontrar alguém que seja descendente de algum desses povos, né? Dos negros também. Então, praticamente todo mundo tem um pouquinho de sangue de algum deles, se não de todos, né? Eu tenho, para mim, na minha família aqui, eu tenho certeza que pelo menos é, indígena, porque eu sei que eu tenho duas bisavós que eram descendentes indígenas, não eram puras, eram mestiços, português, com certeza, italiano, com certeza, árabe, com certeza absoluta, porque a, a mãe da minha avó, a mãe e o pai da minha avó materna vieram da Síria, fugindo, quando eram crianças, fugindo da invasão dos otomanos, né? Ah, e aí por aí vai, deve ter outra coisa no meio. Esses é o que eu tenho certeza que eu tenho descendência. E se você pegar qualquer pessoa do Brasil ou de Guaxupé, assim, 90% deles vão ter pelo menos dois desses povos que eles são descendentes, tá? Até a gente não pode nem falar muita coisa, porque, por exemplo, não é aqui do Brasil, mas teve um caso lá nos Estados Unidos, um cara, ele era daqueles um racista do mais inveterado. Ele simplesmente odiava qualquer raça que não fosse a raça branca, né? E falava que eles não eram puros e tal, era membro daqueles grupos extremistas como o Ku Klux Klan, que é o KKK, né? Que aqui a gente usa de rosada. Lá nos Estados Unidos, se você colocar KKK para mandar uma mensagem para o americano, ele vai ficar bolado com você, que é o grupo racista mais perigoso lá dos Estados Unidos. Eles mataram muitos negros durante a história, tá? Existe há centenas e centenas de anos. Mas ele era membro, era um dos líderes desse grupo e tal, tal. Aí levaram ele na televisão, fizeram entrevista, colocaram ele junto com uma mulher negra, né, uma cientista lá, não sei o que lá, e ele aceitou, fizeram o exame de DNA, descobriram que ele tinha descendência negra, africana. Muito lá atrás, tá pouco o suficiente para ter diluído, não aparecia, né? Ele não tinha as características da raça, mas do grupo, né, étnico. Mas ele tinha descendência. O cara ficou com a cara no chão, né? Porque ele lutava contra aquele grupo de pessoas que ele acreditava que não valia nada e ele tem descendência deles. Por isso que a gente pode falar, por mais que você tenha cor de pele, isso não quer dizer nada. Você pode ter a descendência. Eu não sei, mas eu posso ter descendência africana. Quem disse que há 500, 600, 1000 anos atrás um descendente meu não teve uma relação, não foi negro, ou não foi árabe, ou não foi, sei lá.
judeu, sei lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da raça, né, da etnia. Então, no Brasil, nós temos os três grupos principais: indígenas, africanos e europeus, né? Os indígenas, né, pessoal, era o grupo que já habitava o território brasileiro. Eles já viviam aqui, somavam 5 milhões de pessoas. Olha para vocês verem. Hoje, nós temos 350 mil. Olha para vocês verem o quão foi devastada a população indígena das Américas, né? Mas vamos, aqui no caso do Brasil, né? É, foram mortos, no início foram escravizados, morreram, foram mortos em guerras, em conflitos, morreram, a grande maioria morreu por doença, tá? Porque eles não tinham doenças que os europeus tinham. Os europeus chegaram aqui com doenças como sífilis, outras doenças que os índios não tinham imunidade, não tinham, até um resfriado comum matava eles, tá? Até hoje, nós temos tribos que lá na Amazônia que é, que não tem contato nenhum com o mundo exterior, e não pode chegar nem perto, porque eles não têm imunidade nenhuma. Se eles pegar um resfriado comum, eles morrem, tá? É como a gente está tendo agora o corona. Nós não temos imunidade, nosso organismo não consegue lidar com ele no geral. É a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, 170 mil na região norte, 100 mil no centro-oeste e 80 mil dispersos nas outras regiões. Então, às vezes, você vai lá, na cidade tem um grupinho ali de 100, 200 indígenas vivendo ali naquela região, né? E totalmente variados, ó. Todos eles são povos indígenas diferentes, cada um é um desses povos. Pode ver, cada um tem características próprias, não só de aparência, mas de vestimenta, o jeito de se vestir, o jeito de. é, Até esse aqui do meio, vocês podem achar engraçado, mas é algo que para eles é importante, está relacionado com a religião deles, né? Esse alargador labial, que não é muito diferente daquele pessoal que usa alargador na orelha, né, gente? Não é tão diferente assim do que as pessoas já fazem, né? Então, ó, você pode ver bem variado, né? Normalmente, quando a gente pensa justamente no indígena com esse cocar, que nem tá esse senhorzinho aqui, né? As pinturas e tal, mas você pode ver que tem bastante diferença. Apesar de ter características comuns, eles são bem diferentes entre eles, né? Então, ó, aqui no Brasil, a gente vê que a maioria deles estão na região norte, né? Lá justamente lá na Floresta Amazônica. O restante tem grupos, mas não é tão quanto, tá? Tanto quanto. Esse outro mapinha já nos mostra, ó, por cor, fica até mais fácil de ver, ó. Região norte, bastante presença indígena, né? Norte, centro-oeste, parte do nordeste, parte do sudeste e uma presença menor aqui no litoral, né? Por quê? Tinha povos indígenas aqui? Tinha, gente. Sempre teve povos indígenas. Mas muitos dos que viviam aqui nessa região foram mortos, acabaram morrendo por doença e tal, ou então fugiram em direção ao interior, tá? Certo? Os negros, pessoal, aqueles que vieram forçados, eles não queriam, eles foram trazidos como escravos para trabalhar na produção de açúcar e de café, né? E o Brasil, pessoal, foi um dos que mais usou mão de obra escrava, tá? Se não foi o que mais usou. Pelo menos na América Latina eu sei que foi o que mais usou mão de obra escrava. Acho que só perde para os Estados Unidos, no continente americano. E foi também o último país a abolir a escravidão, tá? Tem esse pecado. Além de ter cometido o pecado de escravizar outro ser humano, né, por tanto tempo, foi o que mais levou tempo para voltar atrás no seu erro, né? E hoje, principalmente, a gente encontra eles mais nas regiões onde os descendentes estão mais localizados, justamente onde eles foram mais explorados, tá? Que é a região Nordeste e Sudeste, tá? E muito da nossa cultura, e aí isso é importante, pessoal, muito da nossa cultura vem da cultura desses povos, né? Palavras, comidas, religião, tradições, né? Então, vamos pegar aqui dos negros, né? O samba é originário da coisa deles, a capoeira, né? A religião, a gente tem a religião Umbanda, né? As religiões africanas,
tradições, né? O carnaval, a forma do carnaval, né? Comidas, né? O acarajé, a própria feijoada, que é um prato que é uma mistura de culinária portuguesa e africana, tá? Porque era um prato da culinária portuguesa, foi adaptada com a forma dos africanos. Então, muita coisa vem, né? Nossas palavras, né? Palavra como cafuné, por exemplo, vem, né? Deles, tá? Já outras vêm dos indígenas e por aí vai, tá? Então, ó, vieram principalmente algumas etnias, as duas principais, os bantus e os sudaneses, tá? Que são as duas principais etnias africanas. Teve outras também, mas as duas principais são essas duas, tá? Então, quem é negro provavelmente é descende. O mais provável é que seja de uma dessas grupos étnicos, mas pode ser de algum dos outros, tá? Mas normalmente é de um desses dois, tá? Sudanês do Sudão, bantu, se eu não me engano, é da Nigéria, tá? E também, assim como os indígenas, tem uma variação bem grande, tá? De culturas, de características. Aqui, ó. Eu falei coisa mais lá. Nós vemos, ó, Angola, né? Tá lá. A gente vê que na Bahia veio principalmente o pessoal lá da Guiné, né? Que é a Nigéria, no caso, tá? Aqui essa parte que tá a Nigéria, tá? A Pernambuco veio principalmente da região de Angola, e Rio de Janeiro, aqui o Sudeste, que é a nossa região, né, Minas Gerais, veio principalmente de Angola e Moçambique. Então, os que são negros aqui da nossa região provavelmente têm descendência de povos dessas duas regiões da África, Angola e Moçambique, tá? Que são, olha lá, bantus, tá? No caso da Nigéria, Guiné aqui, Nigéria, que hoje é Nigéria, seria o sudanês. A Guiné seria Sudão, Nigéria, essas outras regiões, tá? Que é uma divisão antiga que tinha. Aqui, ó, por estado. Então a gente vê que Bahia é o estado com a maior presença de negros, tá? Minas Gerais também, olha para vocês verem, segundo lugar, tá? Junto com o Espírito Santo, na terceira, né? Rio de Janeiro seria o segundo, com o segundo com mais população negra, depois Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso, tá? Então, mais presentes no Brasil inteiro, tá? E os brancos, né? Generalizado aí, os brancos, que seriam os povos europeus, vão ser primeiro os portugueses, né? Que descobriram, colonizaram, e depois todos os outros, olha lá, italiano, alemão, eslavo, espanhol, holandês e tudo mais, tá? Hoje ela é a maior população, tá? 54%, mas esse número está diminuindo, tá? Por quê? Está cada vez mais aumentando o número de partos, que a gente vai falar depois, que é a mistura, né? Então, ó, logo, se já não foi, logo está passando e sendo os pardos na maior população brasileira, tá? Principalmente no sul, tá, gente? Sul e sudeste, onde nós temos uma concentração muito grande de descendentes de europeus, principalmente de italianos e alemães, né? Perdão. Então, nós vamos ter, por exemplo, a presença alemã lá na Santa Catarina, né? Nós temos o Oktoberfest, temos as cidades italianas, né? A São Paulo tem, por exemplo, Olambra, né? Que é descendência holandesa e por aí vai, tá? O Nordeste, nós temos aqui no Nordeste também uma presença muito grande de descendentes de holandeses, porque foi um território que foi ocupado pela Holanda num certo período na nossa história. Então, até hoje ainda tem, inclusive Maranhão, aqui tem São Luís, recebeu o nome, né? Por causa disso, tá? Então nós temos ali também uma presença boa. Por isso que aqui está diferente do resto, no Nordeste está uma presença maior, porque nós temos essa presença portuguesa, holandesa, tá? E francesa. Também a miscigenação, né? Como eu falei, a mistura de raças, de etnias, que vai dar origem a grupos, né? O principal deles sendo os pardos, né? Que esse mestiço, né? Que a gente também pode chamar, mas hoje o mestiço já é um pouco pejorativo. O pardo é a mistura de branco, negro e indígena, né? É um grupo, pessoal, que é meio que único aqui do Brasil, tá? Não é algo que não é muito visto para fora, né? Hoje muitos podem ser considerados pardos, né? E aí nós vamos ter, dentro desse grupo,
três variações: os mulatos, os caboclos e os cafusos, tá? O mais comum deles são os mulatos, né? Que são a mistura entre, seria a união de branco e negro, tá? É o mais normal, mais comum, bem presente no Nordeste e Sudeste, tá? Então, quando você tem descendência de negros e brancos, provavelmente você vai ser um pardo, um mulato, tá? O caboclo seria a mistura do branco e do indígena, tá? Então você é uma mistura dos dois. Lembrando, pessoal, isso é termo técnico, mas vai da pessoa. Tem gente que, mesmo sendo pardo, né, sendo uma mistura, se considera branco, tá? Aqueles 54% é opinião pessoal, não é o governo que fala que você é. Você que diz, quando o censo passa, quando você preenche a documentação, tem lá a raça, você tem que colocar, né? Aí muitos seriam pardos, mas coloca branco, né? Mesmo sendo tendo essa mistura. E o cafuso é a união de negro e índio, é o menos conhecido, é o que menos acontece, principalmente lá na região norte, tá? Então, ó, a gente vê que os mulatos estão bem variados, justamente o sul e sudeste, onde nós temos a maior população de brancos, é onde tem menos pardo, população parda, tá? Esse simplificado porque não quer dizer que vai ser sempre igual, né? Então, isso está sempre mudando, tá? E aqui a gente tem o total de cada população em 2010, ó. Branco, 47%, preto, que são os negros, 7,5%, amarelo, 1,2%, parda, 43%, olha lá. O 43% já se reconhece como pardo, tá? Só que aí o que eu falei, tem muita gente que seria pardo, mas se diz branco, tá? Então, é, pode ser que esse número não esteja totalmente correto. E indígena, olha para vocês verem, era a única população e hoje é a menor população do nosso país, tá? Então, lembrando que esse número está desatualizado, olha lá, 190, tá? Esse número já aumentou, nós já estamos em 200 e tanto, tá? Certo? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Não, Tá de boa? Fala sério, de boa. pessoal. Se tiver com dúvida, pergunta. Não fica. Não pode ter esse negócio de. Não vou falar nada. Tá? Se tiver dúvida, pergunta. Não entendeu, pergunta que ele põe na hora da prova. Não vai ter jeito de ajudar vocês, gente. A prova eu não vou falar para vocês, ó, tá certo, tá errado. Peraí, peraí, pessoal. Lavínia, eu vou colocar no YouTube, aí eu mando o link, tá? Que não dá para mandar pelo WhatsApp, porque ele não aceita arquivo grande. É uma porcaria. Você não consegue mandar um vídeo, acho que se tem mais de 10 minutos, você não consegue mandar aí, tá? Mas aí eu mando o link, tá? Eu salvo depois no YouTube e mando para vocês, tá? Dá para mandar o link também que fica salvo no Drive, que é tipo o arquivo que a gente tem do e-mail, mas se a pessoa tentar entrar com um e-mail que não seja institucional, ele não consegue, tá? É, acho que é isso, pessoal. Ó, só mais uma vez lembrando, pessoal, ainda tem gente entrando com e-mail que não é e-mail institucional, tá? Eu sei que alguns não estão conseguindo porque não está funcionando, mas se o teu está funcionando, antes de entrar na aula, troca, tá? Porque está acontecendo ele bloquear, tá? Hoje parece que deu tudo certinho, mas semana, acho que foi ontem, se eu não me engano, que eu estava dando aula, ou não, segunda-feira, tinha gente tentando entrar e não estava conseguindo, porque ele estava bloqueando o institucional, ou o e-mail regular, normal de vocês, tá? E tá? E, mais uma vez, pessoal, se tiver que fazer, se não tiver conseguindo entrar, me avisa, eu vejo se a gente consegue, se não conseguir, eu passo para vocês a atividade para vocês fazerem no privado, tá? Lembra de falar comigo, tá? Precisando de alguma coisa, pessoal, estou à disposição, tá? Aproveita agora esse feriadinho para colocar as atividades de vocês em dia, que ainda não fez, não só as minhas, né? E cuidado com essa doença, não fica
dando bobeira, né? E fica de olho na vacinação para vocês e a família, viu? Pessoal, é isso. Já deu 10h20. Pode ir, tá? Vou parar a Beleza, gravação aqui. Luiz. Valeu. Um bom feriado.